Chegando ali aos 12 mil likes agora. Obrigado à audiência Jovem Pan e buscando 459 mil inscritos. Me ajuda aí. Ô Edson, prepara aquele vídeo para mim do deputado federal mais votado do Brasil, bolsonarista raiz, o Nicolas, de Minas Gerais. Ele fez um vídeo rebatendo besteiras ditas por Felipe Neto. Você viu esse vídeo? Dá um play, Edson. Vamos lá, na tela da PAN. Felipe Neto sendo rebatido pelo Nicolas. Mentiras contadas pelo Felipe Neto. Tá pronto? Dá um play, Edson. Fez um post dizendo, fique atento, não compartilhe fake news. Mas o próprio post dele é uma fake news e eu vou provar. Foi só aí começar a andar com o Lula que começou a mentir absurdamente, né? Eu nem sei o que é mais falso, se é o Lula ou esse sorriso aqui do Felipe Neto. Vamos ao primeiro ponto. Presidente não pode liberar drogas e Lula não discursa isso. Mentira. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar. Felipe Neto disse que o Lula não discursa sobre isso. O que a gente viu aqui agora? Uma dança de balé? Segundo ponto, Lula é cristão. Mentira, mentira, mentira. E nesse ponto há uma grande diferença entre você se sentir cristão e você ser cristão. Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele se sente um dálmata, mas ele não é. Então o Lula é isso aqui, ó, um transcristão. Ele discorda de tudo da Bíblia, mas ele se sente. Mas eu vou parar de falar e vou deixar ele falar. A pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. O que eu acho e que eu briguei a vida inteira é pela descriminalização da maconha. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Sinceramente, de vez em quando eu fico imaginando que Deus é petista. Não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Papelzinho, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz, que é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Se eu soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto o meu nome em vão. Terceiro ponto, presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto. Mentira. O Tribunal Constitucional da Colômbia despenalizou o aborto até 6 meses de gestação. E sabe quem é o Tribunal Constitucional da Colômbia aqui pro Brasil? O STF. E olha só que coincidência, gente. 9/9/2022. Rosa Weber pode levar ação sobre descriminalização do aborto para a presidência. Lembrando que Rosa Weber foi indicação da Dilma. E ano que vem o presidente da República indica mais 2 ministros para ocupar as cadeiras ali do STF. Agora dá só uma olhadinha quais foram as indicações dos que compõem pelo FHC, 3 do Lula, 4 da Dilma, 1 do Temer e 2 do Bolsonaro. Basicamente, tirando esses 2 aqui, todos esses aqui foram indicados por esquerdistas. Então sim, Felipe Neto, o presidente tem total participação na questão do aborto, tá? Para de rir. Quarto ponto, Brasil não vai virar Venezuela, tanto que em 13 anos de PT, nada nesse sentido foi feito. Mentira. E esse quadro aqui agora eu vou inaugurar os Coincidências da Vida. O Daniel Ortega, que é aí amiguinho de Lula, tirou a CNN do ar na Nicarágua. E aqui no Brasil, o amiguinho de Felipe Neto fala isso sobre a mídia. Vamos ter que regulamentar as redes sociais, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas... Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica nesse país. O dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. A gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. E dá só uma olhada mais nessa coincidência. Bahia registra mais homicídios do que todos os 27 países da União Europeia. Desde quando o PT assumiu o governo da Bahia, o número de assassinatos mais do que dobrou. E a Venezuela, comandada pelo amiguinho de Lula,
é o segundo país mais violento do mundo. Vamos para mais uma coincidência. Venezuela lança plano nacional para desarmamento de civis. Vamos ver o que o Lula fala sobre isso? Pode saber, se o PT voltar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. E por fim, eu deixo o próprio Lula explicar o que ele está fazendo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar num navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu... O Felipe Neto fez um post. Bom, essa última fala do Lula me remete a 1994, na eleição do Fernando Henrique para a presidência da República. Todo esse esquema que levaria 30, 40, 50 anos, de fato teve a sua semente mais bem plantada ali. Não consigo acreditar com o Sarney, Collor menos ainda, ou com o Itamar, vice do Collor, que é um canhotinha, ou que foi um canhotinha, plantado ali a semente. Eu vejo no Fernando Henrique. E se a gente fazer a conta, a gente tem de 1994 para cá 28 anos, PT assumindo o ano que vem, e aí muito provavelmente não tenhamos mais eleições, até mesmo porque é a ditadura que será de fato consagrada e implementada no Brasil. Mais 8 anos, a gente chega ali aos 40 anos. 40 anos, prazo determinado pelo Lula para que, de fato, o que acontece em Cuba seja implantado no Brasil. E por que eu cito 1994? Por que eu cito Fernando Henrique? Para mim, o maior comunista do Brasil. Ele aparelhou o Estado, estatais, enfim, ministérios, ele aparelhou com integrantes da esquerda, e muitos estão aí até hoje, dificultando a vida de ministros que passam indicados pelo presidente Bolsonaro, e começa a desconstrução de pautas, como família e a pauta de valores, que para o Lula, fala atualizada, são pautas atrasadas. A pauta de família, a pauta de valores, são pautas atrasadas, segundo Lula. E o Fernando Henrique Cardoso começa, então, a desmontar o Brasil, civicamente falando, e o hino nacional some das escolas, símbolos da pátria são deixados dentro da gaveta, e a gente começa a entender, numa relação que foi a conta-gotas daquele início colocada pela Rede Globo de televisão, grande operadora deste esquema, do desmonte da família, do desmonte dos valores, Deus, liberdade. Quando começaram a aparecer em novelas da emissora coisas que jogavam contra a família, que davam aquela sensação de vergonha alheia. Pois é, todo esse esquema foi montado dentro deste prazo previsto pelo Lula de que em 30, 40 ou 50 anos, nós, segundo ele, estaríamos com a cabeça pronta para receber esse tipo de governo ou de golpe, nos levando ao comunismo de fato, assim como em Cuba. Então, amigo, o que eles querem de fato não é simplesmente voltar à cena do crime, como Hélio Bicudo disse aqui num vídeo que veiculamos hoje.
onde há o enriquecimento ilícito do Lula, mas mais do que isso, para de uma vez por todas implantar o esquema que vai nos levar ao comunismo, que destruiu Cuba, que está levando para o mesmo caminho Nicarágua, levou a Venezuela, está levando a Argentina, que vai levar o Chile. Então, amigo, você que ainda está ali, voto no Lula ou voto no Bolsonaro, para você que ainda vota no Lula simplesmente porque é contra Bolsonaro, é bom que você entenda o peso do seu voto. É bom que você entenda aquele como Mara Gabrilli, né? A dona do muro, que vai votar em branco, que você que vou anular meu voto. Veja onde você está colocando o Brasil. Veja em qual situação você está colocando o Brasil. Veja o caminho que nós temos pela frente em direção ao abismo moral, dando adeus à família, dando adeus aos valores. Você, garotão, hoje pode não dar muita bola para isso, mas tenha o seu filho, tenha a sua filha em casa e entenda o que vai significar para você a pauta de família, a pauta de valores, rasgada ou ultrapassada, segundo o Chevetão, segundo o Lula. Então, amigo, por gentileza, entenda a nossa luta. Entenda que nós estamos tentando fazer aqui é mostrar para homens de bem que mesmo com viés esquerda e progressista, que colocar o país na mão do Lula não é a melhor alternativa.